Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Depois de um tempinho de férias, retornando aqui às lives, hoje fazendo a live aqui sozinho, passando as informações para vocês. O pessoal me pergunta bastante sobre terapia fotodinâmica, como é que funciona, e aí eu resolvi aqui conversar com vocês a respeito desse assunto tão importante, de um assunto que traz bastante curiosidade dos colegas dentistas na parte de fototerapia. E aí a gente está de volta aqui de férias, e aí o pessoal pedindo bastante, me pedindo, mandando mensagem no direct, mandando mensagem por WhatsApp. Diego, professor, fala um pouco sobre terapia fotodinâmica, como é que funciona, quais são os benefícios, aonde que eu posso utilizar. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre terapia fotodinâmica e as aplicações clínicas dessa terapia tão interessante que a gente pode utilizar. É legal a gente começar essa live comentando o que é terapia fotodinâmica, né? O pessoal acha que a gente pode realizar terapia fotodinâmica apenas com laser. Não é verdade. A gente pode utilizar terapia fotodinâmica tendo uma fonte de luz e um fotossensibilizador. Por que a gente utiliza laser de baixa potência, o laser vermelho, mais um fotossensibilizador na presença de um micro-organismo? Porque é o padrão ouro, né? É o que é mais utilizado, o que mais tem na literatura de trabalhos, utilizando-se do laser vermelho junto com o fotossensibilizador. Então a gente utiliza laser vermelho e o azul de metileno porque é a terapia mais comum, é o padrão ouro. Mas a gente consegue realizar terapia fotodinâmica com LED, consegue realizar terapia fotodinâmica com outro fotossensibilizador? Conseguimos, né? A gente sabe que um tempo atrás existem vários trabalhos comprovados na literatura que a gente consegue utilizar a terapia fotodinâmica para tratar tumor de pele, câncer de pele. Só que aí a gente utiliza um outro comprimento de onda, que não é o laser, no caso é o LED, e utiliza um outro fotossensibilizador. E a reação química, a reação que vai ocorrer de morte, é totalmente diferente da reação que ocorre quando a gente utiliza laser vermelho e azul de metileno na parte odontológica. É interessante falar também que o pessoal confunde bastante e fala bastante PDT. Hoje em dia a gente não fala mais PDT, a gente fala APDT, tá? Bastante gente acenando aqui. Boa noite, pessoal, obrigado pela presença. Vamos dar um oi para todo mundo aqui. E então a gente não fala mais PDT. PDT a gente vai utilizar, vai falar essa nomenclatura. O que é PDT, né? Photodynamic Therapy, é a sigla em inglês. E também tem a TFD, que é a terapia fotodinâmica, a sigla em português, mas a gente fala PDT. PDT a gente vai falar para tratamento de câncer de pele, para tratamento tumoral. Quando nós formos falar sobre micro-organismo, bactéria, fungo, que são os micro-organismos principais que atuam na cavidade bucal, a gente vai falar APDT. Antimicrobial Photodynamic Therapy, terapia fotodinâmica antimicrobiana. Para a gente poder realizar a terapia fotodinâmica, a gente precisa, pessoal, antimicrobiana, a gente precisa ter 3 fatores. 3. Um fotossensibilizador, no caso, padrão ouro, o azul de metileno, o azulzinho aqui, ó, o azul de metileno. Professor, quais são as concentrações do azul de metileno? Quais são as concentrações mais utilizadas? A concentração de 0,005% e a concentração de 0,01%. Essas são as concentrações principais. Professor, eu posso comprar pronto? Pode comprar pronto das empresas. O senhor indica? Tem as empresas que você pode comprar pronto. Você pode mandar manipular esse azul de metileno? Pode. Farmácia de manipulação. Você prescreve a concentração e a farmácia de manipulação vai entregar para você no seu consultório. Você pode retirar
Então é super simples, super fácil. Ó, uma seringuinha parecida com um ataque ácido. Ó, a pontinha aqui, ó. Você pode encaixar aquela pontinha descartável do ataque ácido e vai aplicar o azul de metileno. Preciso de um outro fator importantíssimo, que é o quê? O laser de baixa potência. Eu estou com o laser aqui, ó, específico. Esse laser aqui é o laser da Laser Smile, tá? É um laser portátil que apresenta os dois comprimentos de onda, né? O comprimento de onda vermelho, visível, que eu consigo enxergar, 660 nanômetros, comprimento de onda visível, que eu consigo enxergar, e o comprimento de onda infravermelho, 808 nanômetros, tá? Então eu consigo, esse comprimento eu não consigo enxergar, é o comprimento de onda infravermelho. Os meus olhos não conseguem enxergar. Eu só vou conseguir enxergar o comprimento de onda infravermelho se eu pegar uma câmera infravermelha, acionar o meu equipamento aqui e aí eu ligo e consigo enxergar. Só para poder demonstrar um pouquinho para vocês, olha, aqui ó. Ó o laser vermelho aqui no meu dedo, ó. Tá? Ó, olha a penetração disso, gente. Então, esse é o comprimento de onda vermelho, 660 nanômetros. Eu consigo enxergar, tá? Comprimento de onda infravermelho, eu não consigo enxergar. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Vou ligar o meu infravermelho, não consigo enxergar. Então, eu preciso ter uma fonte de luz, no caso, o laser. Preciso ter o azul de metileno, nas concentrações que eu comentei com vocês, que eu vou repetir, que é o 0,005, 2 zeros depois da vírgula, 5%, e o 0,01%, tá? Depois, daqui a pouco, eu vou explicar para vocês qual é a diferença, quando que eu posso utilizar um, quando que eu posso utilizar o outro, tá? E preciso ter o quê? O micro-organismo, né? A bactéria ou o fungo. O que vai acontecer ali? Uma reação de óxido-redução. O laser vermelho, que vai ser acionado pelo equipamento, ele vai estimular o azul de metileno a produzir espécies reativas de oxigênio. O oxigênio tem pleto, né? Esse oxigênio ele é extremamente reativo para a bactéria. E aí a bactéria ela vai morrer por dois aspectos. Por apoptose, envelhecimento precoce, é como se eu pegasse uma pessoa e envelhecesse ela rápido, ou por necrose celular. Então existem essas duas situações. Eu posso ocasionar morte fúngica ou de bactérias, né? A morte de fungos ou de bactérias por esses dois aspectos, ou por apoptose ou por necrose celular. Então eu preciso ter esses três fatores: o fotossensibilizador, a fonte de luz e o micro-organismo. Em quais situações odontológicas a gente pode utilizar? Toda situação que apresentar micro-organismos, tanto fungo quanto bactéria, a gente vai utilizar a terapia fotodinâmica antimicrobiana. Um exemplo para vocês: cárie. Eu posso realizar terapia fotodinâmica para complementar o meu tratamento de cárie? Pode. Qual caso, professor? Qual caso, Diego? No caso que eu estou curetando ali, eu estou para ocasionar uma exposição pulpar. Eu não quero ocasionar, eu quero tentar evitar essa exposição pulpar. Estou removi, esmalte acabou, removi o esmalte, não teve jeito. Entrei em dentina, estou removendo dentina, estou percebendo que vou expor. O que eu faço? Eu vou realizar terapia fotodinâmica antimicrobiana para tratamento de cárie, para agregar. Como é que eu faço isso? Eu removo, vou aplicar o meu azul de metileno no interior da cavidade do meu elemento dentário, do meu dente. Vou deixar esse azul de metileno com um tempo de pré-irradiação. Quanto tempo, professor? Quanto mais tempo, melhor. Mas qual que é o padrão ouro? Por volta de 5 minutos. Então, eu vou deixar esse azul de metileno agir na minha cavidade por 5 minutos. Deixo lá, apliquei o azul de metileno.
Preciso encharcar a minha cavidade? Preciso encharcar a cavidade de azul de metileno? De fotossensibilizador? Não, não preciso. Eu posso aplicar o meu azul de metileno, deixo ele agir por 5 minutos com um tempo de pré-irradiação, e aí depois eu vou lançar a mão e não vou remover o meu azul de metileno. Ah, eu preciso lavar com soro, vou lavar, irrigar, Não, eu vou deixar o meu azul de metileno ali interagindo com as bactérias que estão lá. E aí eu vou aplicar o meu laser vermelho para ter a interação do laser vermelho com o azul de metileno na presença do micro-organismo, para ocasionar aquelas duas situações que eu comentei com vocês, apoptose ou necrose celular, reação de óxido-redução, formação de oxigênio templeto, né? Então, eu vou ter essa reação e vai ocorrer o quê? Uma morte seletiva das bactérias, uma maior desinfecção. A gente sabe que qual é o futuro hoje, gente? A independência dos antibióticos, de medicação. Quanto menos prescrição de medicamento, quanto menos a gente prescrever medicação para o paciente, menos efeito colateral eu vou dar para o meu paciente e vou conseguir realizar uma terapia que vai ocasionar menos efeito colateral e vai ser seletivo, né? E aí o que acontece? Isso vai estar agregando valor ao meu tratamento. Então, se eu consigo uma desinfecção que vai dar menos efeito colateral para o meu paciente, lembrei do que eu queria falar, menos resistência bacteriana. A gente sabe que, infelizmente, os colegas hoje, eles prescrevem, né? A gente prescreve muita medicação, prescreve sem rigor nenhum. O que está causando no organismo? Resistência bacteriana. Se eu tenho uma situação que vai ser indolor, vai ser seletivo, não vai causar nenhum efeito colateral para o meu paciente e não vai causar resistência, porque não existe resistência ainda para terapia fotodinâmica. Ah, e tem limite, professor, para eu poder realizar? Eu preciso fazer quantas sessões? Quantas aplicações? Não tem um limite. Quanto mais eu faço, mais descontaminação vai ocorrer. Então eu consigo. Toda situação que eu tiver presença de infecção fúngica, presença de bactéria, presença de micro-organismo, eu vou estar realizando a terapia fotodinâmica, agregando. Eu faço o meu tratamento convencional, posso fazer um tratamento periodontal. Fiz, realizo a minha raspagem. Tem bastante placa ali, bastante biofilme, presença, tá bem infeccionado. Eu vou agregar porque eu vou ter uma descontaminação maior, uma eliminação maior das bactérias que estão ali no meu sítio periodontal. O que eu posso fazer mais também? Tratamento endodôntico. Eu realizo o meu tratamento endodôntico convencional, não vou mudar nada no meu tratamento endodôntico. Eu sei que os endodontistas, eles ficam bastante preocupados, né? Eu sei que os endodontistas, eles têm aquela regrinha, né? Ah, mas será que vai valer a pena? Será que eu tenho tantas outras ferramentas? Eu uso rotatório, eu uso ultrassom, eu faço a descontaminação. Será que vai valer a pena eu estar agregando? Sim, gente, a gente sabe por trabalho científico, vários trabalhos na literatura publicados, que a gente agregando a terapia fotodinâmica na realização do meu tratamento endodôntico, eu vou ter uma descontaminação maior do que quando eu não realizo a terapia fotodinâmica. Isso não é o professor Diego que está falando, isso é comprovação científica. Tem muitos trabalhos na literatura, vários. A literatura é vasta em relação à terapia fotodinâmica. Essa terapia, ela é comprovada cientificamente, tá? Então, não vai fazer mal. Mal não faz, vai estar agregando. Então, já falei para vocês, na periodontia, realizei o tratamento periodontal, preciso de uma descontaminação maior naquele sítio, tenho bolsas de 3 a 4 milímetros, preciso descontaminar, a boca do meu paciente está contaminada, preciso agregar ao tratamento. O que eu faço? A PDT. No meu tratamento endodôntico, preciso agregar valor, preciso de uma descontaminação maior, vou agregar a APDT. Na cárie, tô quase fazendo a exposição pulpar, não quero tentar ser conservador, que é o que a gente pensa hoje, uma odontologia conservadora, não tão mais invasiva. E a terapia fotodinâmica, ela é não invasiva.
né? Então, olha quantas vantagens. Já falei da pério, já falei da endo e já falei da parte de dentística. O que mais a gente pode realizar? Os implantodontistas, né? A gente vai realizar uma carga imediata, uma situação que a gente avaliou clinicamente e dá para ser feita uma carga imediata. Eu vou remover aquela raiz, vou remover aquele elemento dentário que está condenado e já vou querer realizar a instalação do meu implante imediatamente. A carga imediata, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu vou descontaminar a minha loja cirúrgica, que eu acabei de realizar, porque está contaminado, né? Aquele dente está condenado. Na maioria das vezes ele pode ter uma lesão. Então eu vou realizar a minha descontaminação com terapia fotodinâmica e depois vou instalar o meu implante tranquilamente. Pessoal me perguntando aqui sobre parestesia. Posso utilizar a terapia fotodinâmica? Aí eu vou partir para a fototerapia. Eu não vou estar realizando terapia fotodinâmica antimicrobiana para parestesia. Aí eu vou estar lançando mão só da fototerapia. Qual o comprimento de onda que eu vou realizar? Eu vou trabalhar vermelho ou infra? Infravermelho. Por quê, professor? Por causa da penetração, gente. O infravermelho, a penetração é maior. Eu consigo uma penetração no meu tecido por volta de 2 centímetros. Com o vermelho, eu vou ter um outro efeito. A penetração ela é mais superficial, por volta de 1 centímetro. Então, é infravermelho. Parestesia, paralisia, sempre infravermelho. Dor, eu vou tratar com infravermelho. Voltando à terapia fotodinâmica, antimicrobiana. Na orto, eu posso... Pessoal perguntando quantos joules eu posso utilizar para uma parestesia. Eu gosto, gente, de trabalhar com energias maiores para casos de parestesia, porque a gente precisa de uma estimulação maior. Eu preciso estimular tecido nervoso, preciso estimular sensação nervosa. Então eu vou trabalhar por volta de 5 a 7 joules, aquela janela terapêutica. Por quê, professor? Porque eu posso começar a trabalhar com 5 joules, aquele paciente ele não responder tão bem. Então eu posso fazer um aumento progressivo. Começo, faço. Lembrando que para parestesia não adianta eu realizar 2, 3 aplicações. Geralmente é um protocolo maior, né? Eu posso realizar por volta de 3 a 10 sessões, a 10 aplicações. Quando eu falo sessões, são aplicações ali, tá? Senão a gente não consegue ter resultado. Ainda mais se aquela parestesia for uma parestesia já antiga, tá bom? Não sei se eu consegui responder e ajudar quem aqui me perguntou. Sobre a terapia fotodinâmica novamente, na orto, eu posso realizar? Pode. Onde que eu vou realizar? Banda ortodôntica. Fui instalar minha banda ortodôntica, né? Usei o assentador de banda e aí a banda entrou, penetrou, rasgou a minha gengiva ali, entrou, né, na minha gengiva. O que acontece? Vai contaminar, vai infeccionar e o paciente vai retornar com um abscessinho ali. Aí o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Descontaminar, raspar, limpar bem aquela região, descontaminar bem e complementar com o quê? Com terapia fotodinâmica. Então, gente, percebam que a terapia fotodinâmica a gente pode agregar para todas as especialidades odontológicas. E para prótese, para o protesista, né? Não protético, protesista, dentista especialista em prótese. Dentista ele prepara toda aquela região para receber a prótese, né? Então ele cria o espaço ali, né, para receber aquela prótese. Então ele coloca faz a separação, faz o aumento da gengiva ali para poder receber. Naquela situação ele pode descontaminar, pode realizar a descontaminação, porque a gente não sabe se está contaminado ou não. Depois ele vai instalar o elemento protético dele, pode ocasionar uma infecção naquela região se a gente não conseguiu um afastamento, né? Então, é importante a gente conseguir entender o quanto a terapia fotodinâmica ela pode agregar para os nossos tratamentos. Se a gente não faz, a gente não sabe, né? E a terapia fotodinâmica, em alguns casos, por exemplo, um caso de periimplantite. Mas eu não tenho periimplantite, eu faço o meu protocolo com todo rigor, né? Eu não tenho casos de periimplantite no meu consultório, eu faço tudo certinho, mas você pode receber um caso de periimplantite. Às vezes você, dentista, faz tudo certo, você passa todos os cuidados para o seu paciente
E o paciente ele não vai ter aquela higienização correta, ele não vai seguir as suas instruções. E aí ele pode voltar com a região com periimplantite. E aí o que você faz? Os implantodontistas, a gente conversa bastante, eu tenho muitos amigos implantodontistas que me ligam, falam, Diego, eu preciso que você me ajude. Eu estou com um caso de periimplantite aqui e eu não sei mais o que fazer. Eu sei que você trabalha com laser, eu ouvi falar de terapia fotodinâmica, que você pode descontaminar. Será que é interessante eu realizar uma terapia fotodinâmica aqui no meu caso? Lógico, gente. Mal não faz. Eu vou estar agregando valor. Vou estar aplicando o azul de metileno ali. Vou estar agregando a minha curetagem. Por que eu não vou fazer terapia fotodinâmica? Qual é o problema? Mal não vai fazer. Laser de baixa potência não faz mal. O azul de metileno, nessas concentrações, ele não vai manchar, que é uma outra pergunta também que o pessoal me faz. Professor, Diego, mancha o azul de metileno? Se eu aplicar o azul de metileno ali no dente do paciente, ele não vai ficar com o dente azul, não vai manchar? Vai acontecer alguma coisa? Não vai, gente. Na concentração que a gente trabalha, que eu comentei com vocês, só que tem que seguir as instruções que eu estou comentando aqui. Não pode ser peitudo e falar, eu vou fazer uma concentração de 1% a 2%. Aí vai manchar. Concentração de 0,005% e concentração de 0,01%. Tá? Já vou explicar para vocês qual é a diferença, quando que eu posso utilizar uma, quando que eu posso utilizar a outra. Posso fazer PDT antes de procedimento para melhorar a área contaminada e depois realizar o procedimento? Com certeza, pode fazer, mal não vai fazer. Se você quiser, em todos os seus procedimentos, é sempre importante lembrar que a PDT ela vai ser mais efetiva quando você suspeitar que tem presença de micro-organismo, né? Um abscesso, um ADA, né? Um abscesso dento-alveolar. Eu posso realizar a terapia fotodinâmica depois que eu drenar aquele abscesso? Eu posso fazer a terapia fotodinâmica pelo ponto de flutuação antes de drenar? Depois da drenagem? Posso, gente. Só que precisa controlar, porque quando a gente faz a drenagem, a gente vai ter também coleção purulenta junto com sangue. E aí, se a gente mistura sangue com o fotossensibilizador, a gente não vai ter efetividade. Então, tem que controlar o sangramento daquele abscesso, drenar bem e depois eu posso lançar a mão da terapia fotodinâmica. Não sei se eu consegui responder também aqui a dúvida do colega. Tá? Então, sempre que eu suspeitar de contaminação bacteriana e contaminação por fungo, eu vou realizar a terapia fotodinâmica. Guarda isso, tá? Gabarito aqui do professor Diego. Guarda isso. Toda vez que eu tiver presença de bactéria, presença de fungo, eu faço terapia fotodinâmica. Sem problema, sem medo, tá? Não tenham medo. Vai estar trabalhando com laser de baixa potência, não vai gerar calor, tá? Na potência que vocês vão trabalhar. Não comentei com vocês, né? Quanto que eu vou utilizar de energia para fazer a terapia fotodinâmica, né? Quanto que eu aplico? Quanto que eu posso programar no meu equipamento? Legal comentar aqui, ó. Vamos programar para poder mostrar para vocês, ó. Tá? Eu, geralmente, professor Diego, utilizo por volta de 9 joules, tá? Ó, 9 joules que tá aqui, ó. Tá bom? Então, aquele protocolo, tempo de pré-irradiação, 5 minutos, e vou utilizar 9 joules, tá? 90 segundos. Num tratamento endodôntico, né? Num molar que apresenta vários canais ali, 3, 4 canais, até às vezes 5 canais que aparece um canalzinho escondido lá, eu vou realizar 90 segundos em cada conduto, tá? Então eu vou aplicar o azul de metileno no meu dente, deixar o azul de metileno por tempo de pré-irradiação por 5 minutos e depois eu vou realizar a terapia fotodinâmica 90 segundos por conduto. É interessante comentar que existe também a fibrinha ótica, que a gente pode acoplar aqui na ponta do meu laser. O que vai ocasionar essa fibrinha ótica? A fibrinha ótica ela vai concentrar a luz na ponta da minha fibra. Então, para locais de difícil acesso... Boa noite, gente! Para locais de difícil acesso, eu consigo ter uma concentração maior. Em quais locais que eu utilizo a fibrinha ótica? Para locais de difícil acesso, né? Onde eu não vou ter um acesso tão interessante da luz. Então, eu consigo utilizar a minha fibrinha ótica, que aí
a luz vai chegar em locais de difícil acesso, menores ali, tá bom? Lembrando que na endodontia eu vou deixar sempre 2 milímetros aquém do ápice. Eu vou trabalhar em comprimento de trabalho. Lesão endopério na bolsa, posso usar? Pode usar. Toda vez que eu tiver lesão, eu utilizo, posso realizar terapia fotodinâmica antimicrobiana. Quelite, né? Aquela feridinha aqui na boca, quelite, né? Eu brinco e falo a boqueira, né? Então, ali, acúmulo de saliva, aquele paciente que está comprometido sistemicamente, né? Está entubado, está inconsciente, ele fica ali produzindo, né? Mesmo assim ele produz saliva, e aquela saliva ela começa a escoar para o cantinho da boca, e se não ocorre uma limpeza, passa desapercebido, começa a acumular, começa a ter formação de bactéria ali. E aí o que eu faço? Eu faço a aplicação do meu azul de metileno, isso dentro do hospital, tá, gente? Dentro da UTI, paciente que está na UTI, inconsciente, entubado, eu vou realizar terapia fotodinâmica, tá? Sabe uma outra situação interessante também, que ninguém perguntou aqui para mim até agora? A litose, né? O mau hálito, a halitose. Né? Eu faço a higienização da minha língua, a escovação, mas eu não sei se eu consegui realizar uma remoção completa dos micro-organismos que estão na língua ali, das bactérias, né? A gente sabe que a língua empurra muito micro-organismo, muita bactéria para os dentes. Então, eu tenho que fazer uma correta. O pessoal esquece de realizar a escovação da língua. Os pacientes esquecem. Se a gente não orienta, muito paciente não sabe, né? Às vezes tem desconhecimento. Professor, doutor Diego, precisa escovar a língua? Precisa escovar a língua, sim. E aí eu posso realizar o azul de metileno e aplicar na língua para controlar, né? Diminuir ali a quantidade de bactéria que está presa, que está agregado naquele biofilme. E aí, consequentemente, eu também diminuo a minha halitose. Então, qual é a situação? Faço escovação, pego o azul de metileno e faço para controle de halitose. Tá? Para mucosite, eu posso fazer a terapia fotodinâmica, realizar para acelerar a cicatrização da mucosite e também para diminuição da dor. Aí eu posso fazer o quê? A maioria dos equipamentos hoje, gente, consigo ligar os 2 comprimentos de onda ao mesmo tempo. Então eu consigo realizar a minha descontaminação, diminuir a dor do meu paciente, fazer tudo de uma vez só. Só com esse equipamentozinho aqui, ó, pequenininho aqui, ó, que parece um fotopolimerizador. É simples, tá? Bem simples, bem tranquilo de realizar, tá bom? Legal comentar com vocês também, eu não posso esquecer de falar, né? Senão eu vou acabar esquecendo aqui. É tanta empolgação, a gente gosta tanto, é tão fantástico realizar terapia fotodinâmica. O professor Diego gosta tanto dessa parte de descontaminação, né? A gente tem artigo publicado, né? A gente fez trabalho de descontaminação bucal, trabalhos com curcumina, né? Extraída do açafrão natural, né? Com LED azul, utilizando uma outra fonte de luz, utilizando um outro fotossensibilizador, e a curcumina é extraída do açafrão, é natural. Sabe aquela curcumina que a gente o açafrão que a gente coloca para temperar a comida? A gente pode, olha só que fantástico, a gente pode agregar uma fonte de luz e descontaminar. E aí, vou comentar com vocês, quando que eu utilizo o 0,005% e quando que eu utilizo o 0,01%. Eu, na maioria das vezes, utilizo o 0,005%, a concentração menor. Quando que eu vou lançar mão para poder utilizar o 0,01%? Lesão endodôntica. Bolsa periodontal acima de 3 a 4 milímetros. Eu preciso de uma concentração maior? Aí eu vou lançar mão do 0,01%. Professor, vai manchar? Meu paciente vai sair com o dente azul? Eu vou perder esse paciente, ele nunca mais vai voltar. Não, gente. Na concentração que eu estou comentando com vocês, isso não vai acontecer, tá? Para quem entrou agora, não viu ainda, vou relembrar de novo. Tempo de pré-irradiação, 5 minutos. E tempo de aplicação do meu laser depois do tempo de pré-irradiação. E que eu não vou remover o azul de metileno, senão eu não vou ter aquela reação de óxido-redução. Senão eu não vou ter norte. Se eu realizar a aplicação
num local que está cheio de bactéria e for lá e aplicar só o laser vermelho, eu vou causar um estímulo maior e vou aumentar, vou aumentar não, deixa eu corrigir aqui, que nós formadores de opinião, a gente tem muito poder no que fala, então a gente tem que falar com muito critério. Eu posso ou não ter um aumento da minha lesão, daquela infecção por bactérias ali se eu aplicar o meu laser vermelho. Eu não posso dizer para vocês, apesar do meu laser ser estimulante, que eu vou ter um aumento, né? Mas não façam. Então, para vocês terem para vocês poderem realizar a terapia fotodinâmica, lembrem-se sempre dos 3 fatores: a fonte de luz, padrão ouro, laser vermelho, 660 nanômetros, visível, que eu consigo enxergar, que eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo aqui, que eu gosto de mostrar bastante. Espera aí, deixa eu ligar o meu laser aqui, vamos lá. E aqui, deixa eu pegar o meu laser e vou ligar aqui, gente. Espera só um pouquinho, que coisa ao vivo é assim mesmo. Aqui, ó, liguei o meu laser. Laser vermelho, tá? 660 nanômetros, tá? Preciso ter o que mais? O fotossensibilizador aqui, ó. E preciso ter um micro-organismo, fungo ou bactéria. Como chegou à conclusão desse tempo de pré-irradiação? Estudos clínicos, gente. Tudo que a gente fala tem embasamento científico. Mas isso é chavão? Eu só posso usar 5 minutos de tempo de pré-irradiação? Não, eu posso deixar até mais. Posso deixar 8, 10 minutos ali. Quanto mais interação do meu azul de metileno eu tiver com as minhas bactérias e com os meus fungos, mais chance de descontaminação eu vou ter, tá? Mas isso é o protocolo que a gente sabe que é o padrão ouro, que a gente tem em pesquisa científica, né? Que eu faço e que a gente sabe já por comprovação científica que dá resultado. Agora, eu posso deixar mais tempo do que isso? A gente sabe que sim. Hoje em dia a gente sabe que quanto mais tempo de pré-irradiação, quanto mais contato o azul de metileno, o fotossensibilizador no caso, tiver com o fungo, com a bactéria, mais interação eu vou ter e depois eu vou realizar a aplicação do meu laser e mais morte eu vou ter, mais descontaminação eu vou ter. Lembrando que luz é energia, não pensem luz é calor. Ah, então eu não posso, porque o dentista tem medo, né? Você fala de laser, o dentista acha que vai queimar, que vai acontecer. Laser de baixa potência não, que é o que a gente está falando aqui hoje. Laser terapêutico não, fototerapia não. Tá bom? Quantos joules eu posso... quantos joules eu vou aplicar? Já comentei, mas vou comentar de novo. Boa pergunta. 9. Posso usar um pouco mais de joules? Pode, mas o que eu uso, o que eu faço, que a gente sabe que dá certo, que deu certo com os meus pacientes e continua dando certo até hoje, 9 joules por ponto, 9 joules por conduto. Aplico 9 joules em todos os sítios periodontais contaminados. Aplico na minha periimplantite 9 joules. Aplico para descontaminação, para realizar descontaminação na cárie, 9 joules. Aplico depois que eu fiz o preparo para receber a minha prótese ali. Quero ter uma descontaminação, 9 joules também. Tempo de pré-irradiação, 5 minutos. Posso aumentar um pouquinho o tempo de pré-irradiação, professor? Pode. Pode aumentar o tempo de aplicação de joules, professor? Pode também, sem problema nenhum, gente. Tá bom? Então, comentei com vocês da implanto, comentei com vocês da orto, comentei com vocês da pério e comentei com vocês também da endodontia. Conversei também com vocês sobre a implantodontia. Na odontopediatria, posso também realizar terapia fotodinâmica? Pode. Estomatite eu posso fazer? Pode. 3 sítios por bolsa? Sim. Pode ser 3 sítios ou pode ser mais, dependendo do tamanho do sítio periodontal ali que eu tenho, tá? Mas 3 sítios já é excelente. Se eu conseguir, com 3 pontos de aplicação no sítio periodontal, conseguir pegar toda a bolsa, irradiar toda a bolsa ali, com certeza. É interessante também comentar com vocês que a gente consegue também realizar, mandar manipular o azul de metileno em gel. Dependendo, tem certas situações que eu não preciso daquele azul de metileno muito líquido. Eu posso usar ele como se fosse uma pomadinha em gel, tá? Isso também você pode pedir na farmácia de manipulação que você for
mandar manipular, ou até mesmo as empresas elas fabricam também o azul de metileno em gel. Eu utilizo mais o azul de metileno líquido, mas você também pode utilizar o azul de metileno em gel. Mesial, vestibular, distal? Sim, em toda a região. Mesial, vestibular, distal. Vai depender do tamanho da minha bolsa periodontal. Se eu tenho uma bolsa grande, né, e também muito profunda, mais de 3 milímetros, né, 4 a 5 milímetros, tranquilo, eu posso fazer. Faço, gente, legal comentar que eu posso fazer movimentos helicoidais, né? Tá? Movimentos de vai e vem também, tá bom? Então eu vou lá, faço, e aí 9 joules ali, 90 segundos, vou fazendo, tá bom? Se eu precisar concentrar também, eu concentro a ponta ali e faço pontual. Para herpes também é bem legal. Sim, lembrando, mudou, né, a nomenclatura da herpes. A herpes ela tem a fase prodrômica, a fase pré-vesicular, a vesicular e a ulcerada. Hoje a gente não tem mais pré-vesicular, né? A gente sabe que ela vai da fase prodrômica para a fase vesicular e depois a fase ulcerada. Quando que eu vou realizar a terapia fotodinâmica para herpes? Para herpes é fantástico. Eu posso utilizar na fase vesicular, só que aí eu preciso tomar muito cuidado porque eu posso romper as minhas vesículas, né? Eu vou estourar as bolhas. Isso mesmo, doutora Alix. Alix, obrigado, minha amiga querida, por estar aqui prestigiando. Então eu vou romper ali as minhas bolhas, né? Com muito critério para não espalhar o vírus. Posso pegar um cotonete, posso embeber no meu azul de metileno e posso passar com um cotonete, aplicar na região, né? Deixo ali ele agir por 5 a 8 minutos e vou aplicar o meu laser vermelho pontuando. E aí eu vou ter uma resposta. Qual que vai ser a resposta? A melhor cicatrização, imagina, vesicular, bolhosa, tranquilo, gente. A gente está aqui conversando, é assim mesmo, e é interessante essa interação que vocês estão tendo comigo, tá? Fiquem à vontade para poder fazer pergunta, tá bom? Se eu não souber responder, eu vou ser humilde para falar, não sei. Aliás, a gente tem que ser humilde sempre, né? Como professor, como formador de opinião, né? Se eu não souber, se a gente não sabe, não fala, pesquisa, busca informação, tá? É interessante depois, gente, quem tiver dúvida, me procura no direct, manda mensagem para mim, eu sempre deixo lá, nos meus stories, né? Eu sempre deixo ali, deixem perguntas no meu direct, né? Entrem lá no meu Instagram, me conheçam, né? Façam perguntas, a gente trabalha bastante tempo, trabalha mais de 6 anos com fototerapia, o meu mestrado foi nisso, o meu doutorado, né? A minha paixão é trabalhar com fototerapia e a minha paixão maior é trabalhar com terapia fotodinâmica. Os amigos que estão acompanhando aqui, os pesquisadores, sabem do quanto eu gosto de falar sobre terapia fotodinâmica. É uma das áreas que eu mais gosto, porque a gente consegue enxergar bastante resultado, a gente consegue enxergar a descontaminação. E quanto mais descontaminação a gente conseguir hoje, né, melhorar esse quadro infeccioso, principalmente para pacientes sistêmicos, lembrando que tudo que a gente faz, pessoal, é para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. A fototerapia vem para agregar. O importante é sempre lembrar que quem vai se beneficiar mais da nossa terapia, da parte de laser, da parte da fototerapia, desses tratamentos inovadores, é o paciente. Então a gente precisa agregar e sempre levar inovação tecnológica para o nosso consultório e inovação para o nosso paciente. Tá? Isso que é o mais importante, isso que é o foco que a gente conversa aqui. E quando eu falo de terapia fotodinâmica, ela traz tudo isso para o seu consultório, para a sua clínica, para a sua vida profissional e principalmente, guardem isso, pro paciente. Só que tem que fazer, né, gente? Se vocês não fizerem, se vocês não tiverem um equipamento de laser no consultório de vocês, se vocês não abrirem essa exceção, se vocês não começarem a trabalhar com o que tem de mais moderno, porque eu sei que nós dentistas, às vezes a gente tem um pouquinho daquela cabecinha um pouco quadrada, né? A gente sabe, tem medo de inovar, tem medo às vezes de aplicar um dinheiro, uma parte financeira em uma nova tecnologia que a gente não conhece. E a gente sabe que terapia fotodinâmica hoje é conhecido, né?
Eu não estou falando aqui de uma coisa empírica, de uma coisa que não funciona, que não existe. A gente sabe, tem muito trabalho. Tem trabalho na pério, tem trabalho na endo, tem trabalho para lesão. Outra situação importante que eu não comentei, é que é muito bom falar sobre terapia fotodinâmica, né? Então, às vezes, a gente acaba esquecendo. Candidíase oral, né? Paciente usuário de prótese total, paciente não higieniza, não faz a higienização correta. Quando ele tira aquela prótese total no consultório, né? Quero fazer uma nova, doutor. Aí você olha aquela cândida tremenda ali. Aí aquele mau hálito, né? Sobe aquele odor ruim. E aí, o que você pode fazer? Se você tem laser e tem azul de metileno no seu consultório, terapia fotodinâmica. E aí você consegue matar todo aquele fungo que está ali, né? Tratar a sua candidíase oral sem ter que usar medicação. Ah, mas eu posso utilizar? Estou com medo só de fazer terapia fotodinâmica e não resolver. Eu posso agregar a minha medicação junto? Pode, não tem problema nenhum. E aí eu trato, né? Realizo, faço terapia fotodinâmica e trato. Posso fazer com ou sem medicação. Olha aí, ó, candidíase oral também é uma outra situação que eu posso realizar terapia fotodinâmica. O retorno é rápido, é isso mesmo. E o custo-benefício é alto também, né? Se a gente for pensar, e o custo também não é alto da terapia, né? O investimento que você vai fazer no seu laser, no seu azul de metileno, né? Para você mandar manipular esse azul de metileno aqui é barato, gente, tá? Então, às vezes você tem o seu laser terapêutico parado no seu consultório, você sabia que você pode agregar esse fotossensibilizador aqui, ó, esse azul de metileno, que parece um ataque ácido aqui, ó, e realizar terapia fotodinâmica e agregar tratamento, cobrar mais um tratamento periodontal, um tratamento endodôntico, agregar valor quando eu falo, né? Não vamos falar cobrar mais. Então, assim, já demorou para os colegas realizarem, né? Se darem a oportunidade de estar agregando valor a esse tratamento, né? Então é importante. Outra situação importante também que eu esqueci de comentar. Fungo é mais resistente, tá? Demora mais para morrer. Então, se eu consigo resultados para bactéria, para descontaminação em cárie, para descontaminação num tratamento endodôntico, num tratamento periodontal, se eu vou realizar um tratamento para cândida, gente, eu garanto para vocês, 2, 3 sessões no tratamento periodontal, você já tem resultado. Agora, para uma candidíase, vocês vão ter que fazer no mínimo aí umas 5, 8 aplicações de PDT. Tá? Qual que é o protocolo para cândida, né? Vou aplicar o azul de metileno. Protocolo não muda, o protocolo padrão é sempre esse. Tempo de pré-irradiação 5 minutos. Posso aumentar? Estou com uma candidíase enorme ali, acometendo bastante a cavidade oral do meu paciente. Posso deixar mais tempo de pré-irradiação? Pode, não tem problema nenhum, até porque eu comentei com vocês que fungo demora mais para morrer, né? Então eu posso deixar por volta de 10 minutos lá. A gente não perde, às vezes, meia hora, um tempo grande para realizar outros tipos de tratamento na boca do nosso paciente? Por que a gente não pode perder um pouquinho mais de tempo também? Não é perder tempo, né? Eu estou falando errado aqui, né? Não é perder tempo, a gente está agregando valor, a gente está inovando, está realizando uma terapia para o paciente que é indolor, seletivo e não tem efeito colateral. Preciso ter uma habilitação para usar o laser? Não, doutora, não necessariamente, não precisa, tá? Para ter. É importante que você faça a habilitação para que você tenha ainda mais segurança para realizar as suas terapias, a sua fototerapia, a sua terapia fotodinâmica. Mas para você aprender novos protocolos, né? Porque o que eu falo aqui, pode ser que um outro colega faça um outro protocolo diferente. Eu estou errado, ele está errado, eu estou certo, ele está errado, ele está certo, eu estou certo. Sim, cada profissional tem um protocolo diferente, né? Então é importante que você faça a habilitação para aprender novos protocolos. Porque às vezes você pode utilizar um protocolo que eu faço e para aquele organismo, para aquele paciente, você não tenha uma resposta tão efetiva. E aí você pode realizar um protocolo de um outro colega e ter uma resposta. Isso é normal, faz parte, tá bom? Ninguém sabe tudo. Qual o protocolo para candidíase, o retorno? 20 ml por volta de R$30 na farmácia de manipulação. Olha só que legal, tá vendo? Baratíssimo, gente, super barato.
né? R$30 aí, validade de 4 meses, né? É legal manter sempre ele o azul de metileno, né? Não adianta você guardar lá na caixinha e depois de 8 meses pegar o seu azul de metileno, porque o pessoal pega o laser, né? Joga lá, depois abre aquela caixa e faz até assim, ó. Assopra, sai até poeira e fala, nossa, agora eu vou utilizar o laser. Tem que agregar para tudo, fazer terapia fotodinâmica, até porque nós dentistas, a gente trabalha com infecção a todo momento. Tudo que a gente for realizar hoje, a gente trabalha com dor e com infecção. E o que a gente precisa? O paciente precisa, na maioria das vezes, de descontaminação. Então, eu vou realizar uma terapia que ainda... Eu sou repetitivo mesmo. Às vezes parece ser um pouquinho chato, mas não é. Então, eu vou ter lá uma terapia que é indolor, seletivo, sem efeito colateral. Acho que eu comentei e resumi bem aqui para vocês, né? Quantas aplicações na semana? Não existe um limite para APDT. Quanto mais eu faço, mais descontaminação eu vou ter. Como é que eu sei uma resposta então, Pro? Como é que eu sei uma resposta de que vai funcionar, Diego? Clinicamente, a gente vai conseguir enxergar a melhora. O paciente está com candidíase ocasionado por má higienização de prótese. Ensina o paciente a higienizar a prótese, né? Precisa fazer, não adianta nada, né? Se o paciente continuar não realizando a higienização da prótese dele, não vai adiantar. Eu vou fazer terapia fotodinâmica, não vai resolver de nada. Então, eu vou ensinar o paciente a realizar a higiene oral, a realizar a higiene da prótese dele e vou fazer as aplicações. Você vai ver uma diminuição, a melhora, né? A morte daquele fungo, né? A qualidade daquela mucosa, e aí você já tem a resposta se você pode parar ou não. E se voltar, se o paciente relaxar de novo, vamos lançar mão de novo da terapia fotodinâmica. Né? É igual tratamento estético, não tem um limite. E o paciente vai ver uma melhora, aquele paciente que é fumante, que não realiza, que não faz a higienização correta, né? Que tem bastante placa periodontal, né? Placa sub e supragengival, eu vou realizar a terapia. Esse paciente é o ideal, esse paciente é o foco. E é aquele paciente preguiçoso, que você vai orientar, vai falar para ele, ele vai voltar com placa ainda, vai continuar fumando, ele sai do seu consultório, você acabou de realizar um tratamento periodontal, uma raspagem, né, uma profilaxia, o paciente já daqui um mês, nem isso, 15 dias volta, tá com quantidade. Né, a própria saliva, o pH bucal também, né, faz com que você tenha um maior acúmulo, né? Principalmente pela região lingual dos dentes inferiores, né? Que a gente está falando, tá jogando a língua ali e tá levando micro-organismo, tá bom? Quantas aplicações por semana? Já comentei com vocês. Gente, eu acho que comentei bastante com vocês aqui. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. É importante que vocês me sigam lá no Instagram, que acompanhem as lives que eu faço. Tá? A gente está sempre colocando assunto novo, falando de atualidade. E o foco principal nosso aqui é defender a fototerapia, defender o laser de baixa potência, a terapia fotodinâmica, o laser de alta potência, para que você, dentista, você, paciente, tenha a melhor tecnologia ao seu alcance, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Hoje eu uso laser como rotina na minha clínica, fiz a habilitação com o Dr. Diego. Obrigado, Regina querida, que saudade de você, que saudade. Precisamos fazer mais cursos, né? Paciente com guna severa, posso iniciar com PDT? Qual a concentração de azul de metileno seria melhor? Pode fazer 0,005%, vai depender. Se o paciente tiver muita placa supragengival, aquela placa que, né, é interessante você primeiro fazer a descontaminação ali, remover com ultrassom, realizar a sua raspagem manual, né, controlar aquele sangramento, né, é importante que não tenha tanto sangramento e depois você mete bala ali, pode fazer a sua terapia fotodinâmica. O doutor vai ver a resposta clínica, né? Depois pode realizar ali as radiografias periapicais, fazer um acompanhamento periapical também, solicitar todas aquelas radiografias e também a radiografia panorâmica, tá bom? Acho que eu consegui também responder. Então é importante, gente, tá? Me sigam lá no Instagram. Tá? A gente vai ter surpresa mais pra frente, eu não vou comentar com vocês, eu vou deixar vocês aí curiosos para saber o que a gente está desenvolvendo, é coisa boa, coisa nova, tá? Mas eu vou deixar a pontinha de curiosidade. Eu sempre vou estar aqui, tá bom? Todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Antigamente eram as quintas-feiras às 20 horas, agora a gente mudou.
mudou para quarta-feira, tá? Às 20 horas. Ou eu vou estar aqui sozinho com vocês, ou vou trazer um profissional, um colega, um amigo, ou um profissional top que trabalha, que é especialista em alguma área e trabalha com fototerapia, trabalha com laser de alta, tá bom? Trabalha com fotobiomodulação. Eu acho que é isso por hoje, gente. Eu agradeço a companhia de vocês de coração e qualquer pergunta que tiver, deixem perguntas lá no meu direct, me sigam, não tem problema nenhum, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui, professor Diego, apesar da habilitação em laser não ser obrigatório, o fato do CD ter habilitação faz toda a diferença, são 60 horas de conhecimento, é isso mesmo. É interessante a opinião, vocês ouvirem aqui e também enxergarem, né, estarem visualizando o comentário de colegas que são dentistas, trabalham, são clínicos gerais, são especialistas em alguma área e agregam valor, que já fizeram habilitação. É importante que vocês se atualizem, gente. Tá bom? É muito importante. A minha intenção aqui é sempre defender e que vocês invistam em tecnologia. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Um beijo grande. Tchau. Fui.